Salve, salve, galerinha! Muito boa noite. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira. Mais uma terça-feira nós estamos aqui reunidos para falar de correção de questões de CPA, principalmente aí CPA 10 e CPA 20 também, porque todo o conteúdo de CPA 20 está contido, né? Ou melhor, o contrário, né? Todo o conteúdo de CPA 10 está contido, lembramos lá do contém e está contido, né? Na matéria de CPA 20. Então você aí que já tirou sua CPA 10, você que vai tirar, nos acompanhe aqui e em breve teremos aí novidades. Estamos só terminando aí de deixar a rotina um pouco menos corrida, de acordo aí com as novidades que nós temos, para falar também de CPA 20 e aí ter o nosso preparatório de CPA 20. Me confirmem aí, por gentileza, a questão de áudio e imagem, certo? Peço também uma gentileza, demorei um pouquinho mais, estava esperando aí um vizinho que ele está utilizando a furadeira, acho que agora terminou, mas qualquer coisa é a nossa realidade, né? Quem passa por pandemia, como foi o caso de 2020, quem viveu o home office, sabe que essa é a novidade, esse é o novo normal. Para quem não me conhece ainda, né, eu sou o professor Wagner da Francesca Educação Financeira. Nós tivemos lá no mês de janeiro o nosso preparatório de CPA 20, de CPA 20 não, de CPA 10 totalmente gratuito ao vivo aqui no canal. E desde então nós tivemos aí correção de prova completa e toda semana corrigindo 15 questões pelo menos, explicando cada uma das questões, o porquê sim e o porquê não de cada alternativa para você relembrar e para você ir muito bem aí na sua prova de certificação. Lembrando que muita gente aí já fazendo as provas. Você aí que nos assiste, não esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal e quando você fizer a sua prova, por favor, me avisa, manda um WhatsApp, manda uma mensagem lá no @Franceschi Wagner, deixa aqui no canal uma mensagem se você teve algum benefício aí com aquilo que a gente tenta fazer aí no canal. Felizmente aí nós já tivemos algumas pessoas aí, né? Uma delas me autorizou e divulguei a Gisele, que participou além do nosso preparatório. A Gisele, ela toda semana estava vendo aqui a nossa correção de questões. Quando não conseguia ver no horário, ela via depois do horário, né? E fechou aí a certificação dela com 90% de acerto. Particularmente eu fico muito feliz porque esse é um propósito que eu tenho aí, disseminar conhecimento e quero cada vez mais trazer novidade para vocês aqui no canal. Antes de nós começarmos aí a nossa correção de questões, como é comum, queria aí falar um pouquinho sobre mercado. Hoje, dia 23 de 2021, né? Viemos de uma semana louca, sexta-feira da semana passada, aumento novamente aí nos combustíveis, o Bolsonaro falando que iria mexer na Petrobras, que tinha que ter mais previsibilidade. Na mesma sexta-feira, final do dia, ele simplesmente aí demite o presidente da Petrobras, o Castelo Branco, e indicou o general me fugiu o segundo nome dele, mas Joaquim Silva, né, o último nome. E ontem nós tivemos um pequeno caos no Brasil, né? Diferente do que eu falava de manhã no nosso Morning Call, que imaginava aí Ibovespa hoje com queda acompanhando mercados internacionais. Hoje nós tivemos aí estatais subindo muito forte. Então, para entender como o mercado é soberano e não adianta, não há como você ter previsão específica, né? Então hoje aí nós tivemos mais de 2% de alta de Petrobras, não, desculpa, de Ibovespa. A Bolsa Brasileira aí retornou a números aí do final praticamente do ano de 2020. Então, ou seja, esse ano nós tivemos máxima histórica chegando aí próximo dos 125 mil pontos. Tivemos uma realidade aí de cair, como aconteceu ontem, até seus 112 mil pontos, que era lá início do ano de 2020,
né? E agora a patamares de final de 2020. Com todas essas mudanças, com tudo que acontece, com previsão de Selic mudando a toda semana aí no relatório Focus, cabe a você que quer ser um especialista em investimento, quer comercializar, que quer ter a sua certificação CPA 10, também ter esse tipo de interpretação, entender um pouco aí sobre mercado, entender um pouco sobre tudo isso, e por isso contem comigo aqui também, porque esse é um foco, é um objetivo aqui do nosso canal, Franceschi Educação Financeira. Vamos começar então, né? 19 horas e 7 minutos. Cheguei agora também do trabalho, que eu pego a estrada ainda sempre no final do dia. Vamos falar então da nossa correção de questões. Lembrando, se você que nos assiste aqui no canal o material gravado, peça toda semana, nós temos aí enviado aí o PDF com as questões para você responder antes e depois acompanhar ao vivo aqui, ou gravado, obviamente, aqui no nosso canal. Não está ainda no nosso grupo de WhatsApp, me manda uma mensagem ou aqui ou lá no @FranceschiWagner no Instagram, que eu te incluo no grupo de WhatsApp para que você receba também toda semana aí o PDF com as questões. Na semana passada, além das 15 questões, uma das nossas alunas trouxe algumas questões a mais que ela tinha dúvida, 14 questões. Felizmente, na quinta-feira, se não me falha a memória, ela fez a prova e passou aí, como eu falei, com 90% de acerto. Então, você certamente também vai conseguir esse feito também. Bora, agora encerramos o nosso assunto e vamos falar aí da nossa correção de questões de CPA 10 e CPA 20, que nós temos toda terça-feira aqui no canal Franceschi Educação Financeira. Questão número 1, então, nós temos aí, ó. Com relação ao sistema de pagamentos bancário, é possível afirmar que, lembra do sistema de pagamentos bancários, o SPB, não é o SPC, é o SPB. O SPB, o que nós podemos afirmar? Ele reduz o risco sistêmico, garantindo a realização das operações em tempo real. 2. É administrado pelo Banco Central. 3. Gerencia formas de pagamento como DOC, TED, etc. E 4. Com a criação do PIX, o sistema de pagamentos brasileiro será substituído pelo Sistema Financeiro Nacional. Qual alternativa apresenta somente afirmações corretas? Letra A, apenas a 1. Letra B, 1, 2 e 3. Letra C, 2, 3 e 4. E letra D, 1 e 3. E aí, A, B, C ou D? Qual a alternativa correta? E aí, sempre lembrando aí, a Ambima, além de ter um banco de questões aí enorme, ela é muito comum de fazer pegadinhas. Então tem que tomar cuidado com afirmar, incorreta, exceto, são termos aí que você precisa ficar atento, porque às vezes você não presta atenção e pode entrar pelo cano por uma simples desatenção. E lembrando, você precisa de 70%. 70%. Então, capricha que tem questão muito fácil como essa daqui lá na sua prova de certificação. Bora lá então. Alternativas corretas em relação ao SPB, Sistema de Pagamentos Bancários. Ele reduz o risco sistêmico? Sim, exatamente, reduz. Ele faz a realização de operações em tempo real? Perfeito. Lembra o seguinte, você está aqui em Santa Catarina, em Blumenau, por exemplo, onde eu resido, e você quer transferir dinheiro para uma conta de uma pessoa que reside lá em, vamos pensar em Porto de Galinhas, né? Que eu tenho vontade de conhecer ali, parece que é muito bonito ali nas fotos e imagens que eu vejo. Quero transferir dinheiro para uma pessoa lá. Como é que eu vou fazer? Mando pelo correio? Tenho que entregar em mãos? Não. Depositando numa conta, fazendo uma transferência aqui, ele automaticamente é creditado na conta da pessoa, certo? Então está correto.
O SPB, Sistema de Pagamentos Bancário, é administrado pelo BC. Lembrando, na sua prova pode aparecer Banco Central, Bacen ou BC. 3 formas aí que pode aparecer a instituição Banco Central. Então, cuidado aí, sempre lembre das 3 formas. Ele é administrado? Sim, o Banco Central administra o sistema de pagamentos bancário. Perfeito. Ele gerencia formas de pagamento, o sistema de pagamentos bancário, o DOC, TED, etc. Sim, acabei de falar aqui que você consegue fazer uma transferência, lembrando aí, transferências, né, a TED, ela acontece aí até as 17 horas do mesmo dia útil, e DOC você faz hoje e ela vai cair na conta da outra pessoa no dia útil seguinte. E agora, mais recente, nós temos aí a criação do Pix, e já entro aqui na alternativa 4. Com a criação do Pix, o sistema de pagamentos brasileiro será substituído pelo Sistema Financeiro Nacional. E aí, sim, não, sim, não. E essa dúvida e a novidade do Pix já cai na sua prova, então vamos aos detalhes. Primeiro de tudo, Pix, conceito de Pix não deve cair ainda nas provas da Anbima. Ela deve cair aí próximo do meio do ano, mês de maio, junho, tá? Porque normalmente as provas, as questões da Anbima começam a cair em prova 6 meses após elas serem publicadas, ou seja, o Pix começou lá no dia 14 e 15 de novembro, deve vir aí próximo de abril, maio, junho, provavelmente maio, junho ali, ele deve começar a ter validade, certo? Mas então a nossa pergunta aqui, com a criação do Pix, o sistema de pagamentos brasileiro será substituído pelo Sistema Financeiro Nacional? Não, né? Lembra, são duas coisas distintas. Sistema de pagamentos brasileiro, ele está dentro do Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional não é um órgão específico, tá? É o sistema ali que reúne todas as entidades, instituições financeiras, Banco Central, CVM, Conselho Monetário Nacional. Todos esses órgãos, eles estão dentro do Sistema Financeiro Nacional e, obviamente, o sistema ele visa, aí, como a gente fala lá na nossa primeira aula lá de módulo 1, aproximar os agentes superavitário de deficitário. O camarada que não tem dinheiro, que precisa ir no banco pegar dinheiro emprestado, e aquele que está sobrando dinheiro e não vai deixar, obviamente, embaixo do colchão, porque cada vez está mais perigoso. Então ele vai aproximar essas pessoas. Isso é o Sistema Financeiro Nacional. Já o Sistema de Pagamentos Brasileiro, ele está dentro do sistema porque ele é administrado pelo Banco Central. Então não haverá nenhum tipo de substituição nesse sentido. Então está errada a alternativa 4. Nós temos então correto 1, 2 e 3. A alternativa correta é a alternativa B. Show de bola, vamos lá. Em frente, então, vamos para a questão número 2. Questão 2 nos diz o seguinte: dentre os compromissos assumidos pela Anbima, é incorreto o que se afirma em letra A, educar, letra B, aprovar, letra C, representar, letra D, informar. E aí, A, B, C ou D? E agora vamos aos detalhes da questão. Como a gente sempre faz aqui, você tem que entender e não apenas decorar. A Anbima, aquela instituição que dá a sua certificação, certificada em CPA 10, CPA 20, CEA e também o CGA. Lembrando que o CGA teve uma mudança aí, ele dividiu aí em 3 certificações, né? A gente pode falar disso aí num outro vídeo específico, mas ela que é a certificadora, ela assume 4 grandes compromissos. Quais são eles que a gente fala lá no módulo 1 também das certificações, quando fala das entidades ali que fazem parte aí do Sistema Financeiro Nacional. Grande detalhezinho aqui, como eu já falei anteriormente, a questão incorreta. O que é incorreto afirmar sobre os 4 grandes compromissos assumidos pela Anbima? Letra A. A Anbima tem o objetivo de educar? Sim ou não? B. Aprovar? Sim ou não? Vamos então. Aprovar, educar. Educar, existe aí uma retórica da Anbima, primeiro de tudo, de haver aprovação, de terem profissionais certificados,
para cada área da instituição financeira. Você que quer tirar sua CPA 10, você precisa da CPA 10 para atender, para ofertar produtos financeiros, produtos de investimento para o cliente. Você não tem essa certificação, você não pode ofertar produtos de investimento aí para um cliente. CPA 20 é a mesma ideia, mas você já pode atender um público de alta renda. CEA, especialista em investimento, e CGA ali é voltado mais para a área de administração de recursos de terceiros. Mas então é necessário educação, certificação. A Ambima também fala em educação continuada, ou seja, que o profissional não pare, que ele continue se especializando. No site da Ambima ali existem diversos cursos. Você que já é certificado, então automaticamente é associado à Ambima, você também tem acesso a alguns cursos pagos, outros gratuitos, aí sobre diversos temas. Então, um dos 4 grandes compromissos é educar, certo? Aprovar. A Ambima quer aprovar os profissionais em suas certificações, correto ou incorreto? Incorreto, não tem nada a ver. A aprovação não é um dos objetivos da Ambima, e sim a educação, certo? Aqui, automaticamente, a questão incorreta é a B. Aprovar não tem nada a ver com um dos 4 grandes compromissos da Ambima, certo? Vamos falar das demais. Representar. Representar é um dos compromissos da Ambima, onde ela representa os associados às instituições financeiras, principalmente em diálogo aí com órgãos governamentais, por exemplo, tentando aí amenizar algumas normas, talvez. Imagine que o Banco Central ou que o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo ali do Sistema Financeiro Nacional, acorda um belo dia e diz que todos os profissionais de instituição financeira precisam ter a certificação CPA 20. O que vai acontecer? Todo mundo vai ter que se certificar rapidamente? Não, a Ambima ela vai conversar e dizer assim, não, calma aí, não dá para levar isso tudo dessa forma, vamos levar aos poucos. Olha, 80% do pessoal tem que ter CPA 10, 60% CPA 20 e 40% do pessoal, hipoteticamente, né, pessoal, tem que ter o CEA, certo? Então ela vai assim, e aí nós vamos melhorando isso ano a ano. Então ela vai representar nesse tipo de diálogo. Ela vai informar. Esse informar aí são diversos índices. Se você abrir o site da Ambima, você vai ver que a Ambima divulga, diversos índices, indicadores ali dentro do site da Ambima. Então ela também informa. E a outra que não está aqui é a autorregulação. A autorregulação que visa o próprio mercado, as próprias instituições se autorregularem. Lembrando que o código da Ambima, que a Ambima não substitui as regras da CVM, ela é um complemento, e se em algum momento ela disser algo diferente do que diz a regra lá do Conselho Monetário Nacional, desculpa, da CMN, não da CVM, da CMN, se disser algo diferente do que está lá, deve prevalecer a ordem do Conselho Monetário Nacional, CMN. A Ambima é um complemento, ela autorregula o mercado para trazer mais transparência para as instituições, mas principalmente aí também para o cliente final. Então aqui, correto, ou melhor, incorreto, né? Já que é isso que queria saber, é alternativa B. Bora então, questão número 3. Questão número 3. Uma instituição financeira cometeu irregularidades e será punida pela Ambima. Qual o valor da multa que pode ser aplicável às instituições associadas à Ambima? Letra A. Pode haver uma multa no valor de 10 vezes a mensalidade da instituição. B. Pode haver multa no valor de 100 vezes a mensalidade da instituição. C. Só pode haver multa após 3 advertências da Ambima. E D. Pode haver multa no valor de 100 vezes a maior mensalidade recebida pela Ambima. A, B, C ou D. E antes de mais nada, de respondermos as questões, vamos aos detalhes da pergunta, né? Uma instituição financeira cometeu irregularidade e será punida. Por que ela será punida? Porque ela era associada à Ambima. Lembre-se
não é obrigatório nenhuma instituição financeira se associar à Ambima. Ela tem, obviamente, algumas vantagens aí em se associar, mas quando ela se associa à Ambima, ela também está sujeita às penalidades que a própria Ambima coloca. Lembra do clube? Um clube que tem lá na sua cidade, você não é obrigado, obviamente, a se associar àquele clube. Mas, caso você se associe, você vai simplesmente ter que aceitar todas as regras e punições possíveis que esse clube aí venha fazer, porque você assinou um termo, um acordo, um contrato que você aceitava as regras ao se associar. E o mesmo acontece aí com a Ambima, então fica muito mais fácil você lembrar desse detalhe. E aí, quais são as possibilidades de punição, tá? Só lembrando, a Ambima ela pode dar uma advertência, inclusive uma advertência pública, né? Divulgar aí aos 4 cantos que a instituição X, Y ou Z, ela agiu de forma irregular e por isso está sendo chamada a atenção dela. Ela pode emitir uma multa, que é o que a questão nos pede. E só abrindo um último parênteses aqui, ela também pode excluir, dependendo da situação, aquela instituição financeira do seu rol de associados. Qual é a punição, então, para aqueles que levaram multa da Ambima? Vamos lá. Pode haver uma multa no valor de 10 vezes a mensalidade da instituição? Não, não é 10 vezes, tá? Se você lembrar lá das nossas aulas, você já lembra o seguinte, a multa ela é de 100 vezes alguma coisa. Então, assim, essa aqui não é porque 10. Só pode multar após 3 advertências? Não existe esse tipo de regra, tá? Obviamente, não irá ser feito nenhum absurdo, né? Nenhum absurdo, mas cabe à Ambima definir e ela pode, inclusive, de imediato excluir, dependendo do que acontecer. Então, fica ali entre B e D. Pode haver uma multa no valor de 100 vezes a mensalidade da instituição ou pode haver uma multa no valor de 100 vezes a maior mensalidade recebida pela Ambima. E aí, o correto é a letra D. São muito parecidas, aqui você precisa lembrar que a multa que a Ambima pode aplicar é de até 100 vezes a maior mensalidade que ela recebe. Qual é esse valor, qual a maior mensalidade, não nos interessa, não sabemos também, mas pode chegar a esse valor de 100 vezes a maior mensalidade recebida. Ah, mas a instituição não paga uma mensalidade tão alta. Não tem problema, a regra é clara, a regra é essa. Então, a alternativa correta da questão 3 é D, alternativa D. Bora, questão 4, então, para a gente adiantar aqui e falar em relação à segurança da informação nas instituições financeiras. Estão corretas ou está correta as alternativas, exceto é dever das instituições financeiras avaliar e identificar riscos à segurança da informação? B. Ter responsáveis na instituição para atuar em caso de incidentes? C. Disponibilizar informação aos clientes para promover ações de proteção aos dados do cliente? D. Disponibilizar informações para todos os funcionários da instituição financeira? A, B, C ou D? E aí vamos aos detalhes. Segurança da informação, nós já lembramos aí que recentemente, no ano passado, foi criado, foi sancionado, entrou em vigor a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, onde não só mais as instituições financeiras, mas todas as instituições precisam cuidar mais dos dados do cliente. Não pode usar para qualquer coisa. Não pode vender sem autorização, não pode colocar cookies lá no site, né? Quando acessa lá na máquina do cliente para monitorar tudo que ele faz na internet, exceto se ele aceite. Se você prestou atenção, todos os sites que você entra desde então, ele pede para você aceitar os novos termos, a nova política, por conta da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Quando falamos em instituição financeira, o nível só sobe, né? Visto que são muito mais visadas aí para diversos crimes, desde um simples assalto, quanto uma fraude aí
em recebimentos, ou mesmo aí um acesso aí para violar informações de clientes. E aí agora, na nossa pergunta, nós temos aqui: em relação à segurança da informação nas instituições, estão corretas as alternativas, exceto. Então, nós queremos a exceção, aquilo que não está correto. Muita atenção. Não esquece, anota essa placa que o professor Wagner fala para você. A Ambima é campeã de colocar exceto, assinale a alternativa incorreta, certo? E muitas vezes, se você lê rápido demais, se você é agoniado, ansioso, quer sair logo da prova, você pode perder uma questão, ficar às vezes por uma única questão e ter que fazer a prova novamente, além obviamente do custo aí, que hoje aí, se você é associado, se você não é associado, se não me falha a memória, a CPA 10 é 337 ou 327 reais para você fazer a prova. Então, muito cuidado, certo, galera? Vamos aproveitar bem o tempo e as oportunidades. Letra A. É dever das instituições financeiras avaliar e identificar riscos? Sim. É óbvio que a instituição financeira tem que avaliar e identificar se existem riscos à segurança da informação. Isso não dá para deixar para outra pessoa analisar. A instituição pode ser alvo aí de diversos ataques cibernéticos. Eu lembro de ter trabalhado em uma instituição financeira, uma grande instituição financeira do Brasil, certo? Que um dos diretores disse que haviam milhares de tentativas de acesso de ataque cibernético todas as semanas. Todos os dias eram centenas de tentativas. Isso somente na área daquele diretor. Imaginem quando você junta todas as áreas das instituições, indiferente se é pequena ou grande, a instituição tem que avaliar e identificar os riscos, a segurança da informação dos clientes. B. É necessário que a instituição tenha responsáveis na instituição para atuar em caso de incidentes? Óbvio que sim. Imagina o seguinte: acontece de um hacker entrar no sistema da instituição financeira, do banco, da cooperativa, indiferente, tá? No e-mail dos funcionários. Quem que vai agir? Vai esperar até que alguém descubra para depois contratar alguém? Não. Então tem que ter full time alguém disponível, nem que seja de sobreaviso, como alguém para atuar, nem que seja assim, em última instância, quem vai atuar caso isso aconteça. É necessário ter responsáveis, normalmente não é um só. C. Disponibilizar informações aos clientes para promover ações de proteção a dados. Claro que sim. Quantas vezes você já recebeu ligação, e-mail, SMS do seu banco, da sua instituição financeira, da sua cooperativa de crédito, assim como a gente vê direto aí de órgãos públicos também dizendo para você não divulgar a sua senha, dizendo que a instituição não pede senha via aplicativos de WhatsApp, nem e-mail, nem mesmo por telefone, porque isso para proteger os dados dos clientes. Então, ela disponibiliza informações aos clientes, promovendo ações de proteção aos dados. E aqui, automaticamente, está incorreta a alternativa D, disponibilizar informações para todos os funcionários. Aí temos algo em relação à disponibilidade das informações, que algumas informações são disponíveis para algumas áreas, outras nem tanto. Então, cada área tem acesso a um certo tipo de informação. A informação dos clientes não fica totalmente disponível para todas as áreas. Importante você analisar. Cada vez mais a Ambima tem colocado nas suas provas questões com relação à informação ou à proteção de dados dos clientes, principalmente com o advento aí da Lei Geral de Proteção de Dados. Bora então, questão número 5. Quais são as fases da lavagem de dinheiro? Letra A. Colocação, liquidação e integralização. B. Colocação, ocultação e integralização. C. Ocultação, interligação e colocação. D. Colocação, ocultação e integração. Correto é A, B, C ou D. Vamos lembrar lá da lavagem de dinheiro, né? Existe aí uma
cooperação global aí para evitar crimes de lavagem de dinheiro, principalmente porque os crimes de lavagem de dinheiro normalmente são acompanhados aí de crimes de tráfico de drogas, tráfico de armas, sequestros e diversas outras ações, como também a questão aí de pagamento de propina, por exemplo, desvio de verbas aí também em área pública. Por que você precisa lavar o dinheiro? Porque você não tem como comprovar que aquele dinheiro ilícito que você está utilizando foi ganho de forma lícita. Então você precisa lavar o dinheiro para que isso aconteça. Existem aí 3 fases, obviamente algumas delas aí são mais fáceis de identificar, e aí na instituição financeira você consegue mais rapidamente identificar isso e comunicar o COAF, que é o órgão máximo de combate à lavagem de dinheiro no Brasil, certo? E o COAF vai fazer a investigação e depois, obviamente, aí, se for necessário, haverá aí prisões por parte da Polícia Federal e julgamento aí pelo judiciário, certo? Mas existem 3 fases, é importante você lembrar, 3 fases da lavagem de dinheiro. Essas 3 fases, inclusive, aí existe uma regrinha para você lembrar de todas elas que eu falo em seguida. Tá? Quais são essas 3 fases? Colocação. Colocação é uma delas? Sim, colocação é uma delas. Você coloca o dinheiro ilícito no sistema financeiro. Vai lá e deposita esse dinheiro no banco, faz vários depósitos ou faz um único depósito em espécie, depois faz transferência desse valor aí para várias contas ou saca esse dinheiro aí depois que caiu em várias contas para dificultar aí, obviamente, a identificação. Mas é colocar o dinheiro no sistema financeiro. Essa é uma das fases, inclusive é a primeira, né? Então nós temos aqui a colocação na letra A, letra B, letra C e letra D. Por enquanto, todas elas são possíveis. Existe a fase de liquidação. Liquidação não, né? Liquidação ela tem mais a ver aí ou com oferta ou com liquidar uma operação de crédito, liquidar aí um boleto, né? Um cheque. Liquidação não tem nada a ver. Então, já cancelamos aqui letra A, que não tem. Liquidação somente nela. Vamos então, letra B, nós temos colocação, ocultação. Ocultação é uma das fases, também é uma das fases. Ocultar, como eu falei anteriormente, depois de colocar o dinheiro no sistema financeiro nacional, as pessoas que querem lavar dinheiro, elas tentam ocultar a origem. Como é que faz isso? Ou paga várias contas, como eu falei anteriormente, ou transfere para várias contas e faz vários saques, ou manda isso para um paraíso fiscal. São as formas que vão estar lá na sua prova. É a segunda fase, tá? A ocultação. Então, colocação primeira, ocultação em seguida. Coloca, esconde. Colocação, ocultação. Então, aqui, ocultação nós temos aqui. Temos na letra C também e na letra D, ainda pode ser qualquer uma delas. Então vamos ver qual que é a última fase. A última fase seria integralização, interligação ou integração. Interligação, ligar duas coisas, né? Então essa daqui nós podemos esquecer, né? Integralização ou integração. Integração. Depois de colocar no sistema financeiro, ocultar a origem, para que as pessoas não saibam que esse dinheiro veio de uma fonte ilícita, você tem que colocar ele de forma lícita no sistema. Como é que você faz isso? Integrando. Integração no sistema financeiro nacional. Então, correta aqui é a alternativa D, certo? Essa integração, ela pode vir aí com a compra de imóveis, compra e venda aí de imóveis, principalmente aí dizendo que você ganhou um recurso aí entre o valor que você comprou e o valor que você vendeu, você teve uma valorização de capital. Existe a possibilidade aí de lucro de empresas de fachada, você tem 2, 3 empresas, uma presta serviço para outra, obviamente são laranjas que estão à frente dessas empresas, dizem que prestam serviços, elas emitem notas uma para outra, paga-se o imposto disso, sobra o lucro líquido e você diz que aquele lucro líquido você recebeu aí daquela empresa que você tem. Então você integrou no sistema financeiro, parecendo que esse dinheiro é lícito novamente. Então o correto é colocação, ocultação e integração. E lembra daquela regrinha, pensa no COI, colocação, ocultação e
integração. São as 3 fases na sequência e aí fica muito mais fácil para você tirar essa de letra lá na sua prova de certificação. Lembrando, esse é um tema que cai em CPA 10, CPA 20, CEA, tá? Lavagem de dinheiro é importantíssimo esse tema em qualquer instituição financeira. Bora falar de questão 6. Tendo um perfil moderado de investimentos, João quer investir em ações da Petrobras e IRB. Ele pede auxílio ao seu gerente sobre como proceder com a compra dos ativos. Nesse caso, o gerente deve dizer que João é louco porque Petrobras caiu ontem 21% e IRB está horrível desde o final do ano passado. Não, calma, tô bloqueando aqui, é só porque esse é um assunto bem do momento, né? Essa alternativa não está aqui. E lembrando que nem mesmo um especialista, como é o meu caso, que tem CEA, pode dizer para o cliente, compre isso ou não compre aquilo. Não pode recomendar, certo? Nem compra, nem venda, porque esse é um papel de analista CNPI, que é outra certificação bem mais específica, tá? Para análise de investimentos, beleza? Bora então, vamos falar aqui, ó. Alternativa A, o que o gerente deve fazer? Pedir para João refazer o API para identificar se ele pode investir em ações. B, auxiliar João a abrir uma conta na corretora de valores para fazer as compras de ativos. C, não deve indicar nada para o seu cliente, pois perfil moderado não pode comprar ações. E D, deve indicar fundos de investimento para o cliente, pois possui menor volatilidade do que as ações. O que o gerente do João aqui deveria fazer? A, B, C ou D? Então, vamos lá. Lembrando, o cliente, ele quer investir em ações da Petrobras e IRB. Ele está decidido, ele já tomou uma decisão. Mas ele tem perfil moderado, tá? Primeiro que, dependendo da situação, o perfil moderado pode, às vezes, dependendo da instituição, fazer investimento em ações. Segundo, mesmo que esteja fora do seu perfil de investidor, caso o cliente queira, ele pode fazer a compra. Então lembra, você não pode proibir, você até pode aconselhar, mas não pode proibir. E também não pode aí, como eu falei anteriormente, né, recomendar, certo? Dizer, faça, compre isso ou não compre isso, certo? Então o que o gerente deve fazer? Pedir para ele refazer o API? Não é isso que a questão está nos pedindo. Ele quer saber como proceder à compra dos ativos, como que você compra ações de Petrobras e IRB ou qualquer outra ação negociada na Bolsa Brasileira, através da B3, Bolsa Brasil Balcão. Lembrando, você compra direto lá na B3, na clearing da B3, onde ficam ali resguardados os títulos ali, custodiados? Não. Na B3 não há acesso do investidor. Precisa de um intermediário. Quem que é esse intermediário? As corretoras ou distribuidoras. Então, a corretora do próprio banco ou a corretora que o cliente escolher, ele acessa essa corretora e por meio da corretora ou ele vai via mesa de operações, onde ele liga e pede para fazer as operações, ou direto via Home Broker, que é o aplicativo dele, certo? De celular ou acesso via internet, ele faz as compras. Então, lembrando, para ele comprar, ele precisa desse intermediário e ele quer comprar, ele quer proceder à compra. O que o gerente deve fazer então? Auxiliar João a abrir uma conta na corretora. De preferência, né, se você quer preservar o emprego, na corretora do próprio banco, da própria instituição financeira que você trabalha, certo? Fazer o API não é o caso, não é o que a questão está pedindo, tá? Não indicar nada. Imagina, o seu cliente pede algo para você e você não fala nada, você diz que ele não pode, pronto. Não, seja um consultor, tá? Esse é um detalhe aí de quem quer crescer nesse mercado, de quem quer se desenvolver. E indicar fundos porque eles têm menor volatilidade? Não necessariamente, depende do tipo de fundo, depende do momento, depende do benchmark desse fundo e nos investimentos em que ele aplica. Em alguns casos, o fundo pode ter oscilação até maior do que algumas ações. Então, aqui o que a pergunta quer saber é como que esse camarada compra os ativos, o que o gerente pode fazer por ele. Pode explicar que ele tem que comprar através de uma corretora e aí
auxiliar ele a abrir a conta aí na corretora da instituição que ele mesmo aí tem conta e ganhar uns pontinhos. Depois disso, óbvio, pode encaminhar aí o cliente para a parte de assessoria, né, e fazer aí um bem bolado com o assessor para que ele te traga outros clientes e vice-versa. Trabalho consultivo correto aqui, alternativa B na questão 6. Lembrando, galera, que estamos chegando na metade praticamente das questões e aí quero abrir 2 parênteses aqui. O primeiro aí falando aí para você não perder tempo em alguma questão que você empacou, porque todas as questões valem a mesma pontuação. Você não precisa tirar lá os 90% que a Gisele, que fazia o preparatório conosco aqui, nos falou aí essa semana que tirou, certo? 70% é o suficiente. Óbvio, é bom ter uma gordurinha, é bom e o melhor possível, mas assim, não empaca todas as questões, elas têm o mesmo peso. Outro ponto aqui, tá? Muita atenção. Para estudar, não é decoreba, não faça só simulados, porque o simulado vai fazer com que você ache que está bombando e às vezes você vai bombar lá no dia da prova. Estuda o módulo, tá? Igual a gente fez no nosso preparatório. Depois vai lá e faz algumas questões do módulo. Tudo módulo seguinte, questões do módulo e assim por diante. Depois começa com alguns simulados e vê aonde você tem mais problema. Módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Revisa e aí chegando perto da fase final aí nas últimas semanas, últimos dias aí antecedendo a prova, muito simulado. Não só simulado do professor Wagner aqui, não só simulado aí da escola A, B, C ou D, indiferente. Pegue de todas as escolas possíveis. Tem muito material gratuito aí disponível, tá? Óbvio, não tem muito material comentado, como é o caso aqui, que te ajuda muito mais, né? De forma gratuita. Mas tem muito simulado. Faça simulados diferentes, porque senão seu cérebro condiciona. Você acha que está indo muito bem. Já vi gente tirando 90%, 95% em todos os simulados, mas só fazia da escola X. E na hora da prova foi lá e ficou com 68%, 65% de acertos. Então, muito cuidado, beleza, galera? Bora lá, questão 7, então. Com relação aos riscos de investidores, podemos afirmar que estão corretas as alternativas. A. O risco legal atinge contratos mal formulados ou falhas na execução de contratos. Ah, não, 1, né? 2. O risco de liquidez é quando o cliente não consegue vender seus ativos por um preço justo. 3. O risco não sistêmico é aquele ao qual o investidor não consegue se proteger, pois atinge todos os ativos. E 4. A queda nas ações de Petrobras nessa última semana foi causada pelo risco de crédito. Estão corretas aqui quais alternativas? Letra A, 1, 2 e 3. B, todas as alternativas. C, 1 e 2. D, 1, 3 e 4. A, B, C ou D, o que você acha? Bora lá então. Primeiro de tudo, vamos analisar aqui riscos de investidores. Quais os riscos que os investidores têm quando eles vão investir? Risco de crédito, risco de liquidez, risco legal, risco de imagem, entre outros ali que agora não vou lembrar todos aqui de bate-pronto, certo? Mas são diversos os riscos que os investidores estão sujeitos. Já vamos falar sobre todos eles. E o que? Alternativas corretas. Então vamos lá. Risco legal. Legal. Joinha. Não, né? Não é esse, é o risco em relação a leis. A leis. Os riscos em relação a leis. Ele atinge aí contratos mal formulados ou falhas na execução de contratos. Perfeito. Exatamente isso. O risco legal, ele está vinculado exatamente a isso. Falhas na execução do contrato, pegou uma assinatura errada, esqueceu uma assinatura. Legalmente, você não vai conseguir executar aquele contrato. Tá? Contrato mal formulado, faltou uma cláusula ali, faltou um documento. Isso é um risco legal, atinge a questão legal. Então, o risco legal pode ser por esse tipo de falha, esse tipo de erro. Correta a número 1. Risco de liquidez é quando o cliente não consegue vender seus ativos por um preço justo.
Perfeito também. Lembra que o risco de liquidez ele é muito parecido com o risco de mercado, mas o risco de mercado ele está olhando mais assim, ó, o preço de Petrobras era 32 algumas semanas atrás, caiu ontem para 22, 23, se não me falha a memória, né? Agora não sobe mais. Isso é o quê? Isso é volatilidade. Teve essa queda. Ah, eu tenho um ativo que eu não consigo vender por um preço justo. Isso é risco de liquidez. Lembrando que liquidez nada mais é do que transformar um ativo em dinheiro, certo? Então, foco aí nesses dois detalhezinhos, a diferença de risco de mercado e risco de liquidez. 3. O risco não sistêmico é aquele ao qual o investidor não consegue se proteger, pois atinge todos os ativos. Lembra, tem dois riscos ali que a gente fala, que é o risco não sistêmico e o risco sistêmico. Você vai lembrar que um deles é o risco que a gente diz que é o deu merda. Deu merda. O risco deu merda é igual aconteceu com o coronavírus, a pandemia do coronavírus em 2020. Todos os ativos caíram. Teve alguém que se salvou? Não. Esse é o risco deu merda. É o sistêmico ou não sistêmico? É o risco sistêmico. O sistema inteiro colapsou. Deu merda. O risco não sistêmico, ele atinge setores específicos e se você está exposto a outros setores, outros ativos, você consegue se proteger com essa diversificação. Então, lembra desse caso aí da Petrobras, por exemplo, que caiu ontem 21%, basicamente, ela atingiu, foi um risco não sistêmico, porque ele atingiu um setor. Que setor? Setor de estatais, basicamente. Porque ontem o que caiu forte foram as estatais. Se você está me assistindo depois do dia 23, talvez isso não faça sentido para você. Mas ontem, dia 22 de fevereiro de 2021, né, as estatais brasileiras caíram muito após a interferência do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então foi um risco não sistêmico. Dava para se proteger? Dava. Se você não tivesse só estatais na sua carteira, você se protegeria. Então essa aqui está errada, certo? Porque o risco que você não consegue se proteger é o risco sistêmico. O risco sistêmico você não consegue se proteger. O risco não sistêmico, o não tá antes, você consegue se proteger. Pegou a dica? Anotou a placa? Bora então. 4. A queda nas ações da Petrobras nessa última semana foi causado pelo risco de crédito. Essa aqui é mamão com açúcar. Mumuzinho, né, professor? Ui, ui, ui. Não tem como. Ações não tem risco de crédito, porque você não empresta dinheiro, você compra um projeto. Ações, você vira sócio. Acreditou no projeto, deu errado, analisou errado, entrou como sócio da empresa errada, ó. Certo? Então não existe risco de crédito. Essa aqui também está errada. Correto aqui então é a alternativa C. 1 e 2 são as alternativas corretas em relação aos riscos pertinentes aí aos investidores, aos investimentos. Opa! Aí, ó, entregando o ouro antes. 8. Marta, tomara que ninguém tenha visto aí, Marta investiu seus recursos em um fundo de investimento no ano de 2020. Olha aí, ó, lá no início do ano passado, ela entrou em um fundo de investimento. Olha só, o que é um fundo de investimento? É o condomínio lá, né? Vários pedacinhos, cada um compra um pedacinho ali e pega esse montante e vai negociar. Pega muito dinheiro e vai negociar, vai comprar outros ativos buscando rentabilidade. E a rentabilidade em 2020 foi de 13%. Olha que top, hein? 13% num ano caótico igual foi 2020 seria excelente, né? Lembrando que isso tudo aqui é hipotético. No mesmo período, a inflação foi de 3%. Com base nessas informações, podemos afirmar que Marta teve um rendimento líquido de: letra A, aproximadamente 16%, B, aproximadamente 10%, C, aproximadamente 13%, D, aproximadamente 9%.
A, B, C ou D. Essa também está tranquilinha. O que vale a pena lembrar aqui: inflação, tá? Ela vai retirar do seu rendimento. E esse rendimento aqui, essa rentabilidade, como não está especificada, é a rentabilidade bruta. E a rentabilidade bruta tem que ser retirada dela, certo? A inflação do período. E aí você vai ter, então, automaticamente, né? Retirando a inflação, a rentabilidade líquida no período. E é isso que nós queremos saber. O rendimento líquido aqui, bruto, menos inflação. E aí, 13 menos 3, aproximadamente 10%. Lembrando aqui que se nós falássemos de deflação, o que é deflação? Ao invés do seu dinheiro perder valor, ele ganha valor. O preço dos produtos, ao invés de subir, ele caiu. Coisa que a gente não vê muito, mas aconteceu lá em 2020, durante o início do lockdown, certo? Então vale a pena você ficar de olho nessa situação. Se fosse um caso de deflação, aí você aqui somaria a rentabilidade bruta mais essa deflação, certo? Que daí daria aqui, que é a pegadinha alternativa A, por exemplo, de 16%. Mas esse caso aqui é aproximadamente 13%. Lembrando que isso aqui você não pode, ao certo, né, fazer 13 menos 3, porque nós estamos falando aí de taxa percentual, você tem que fazer um cálculo diferente, mas isso não é para sua CPA 10. Mais para frente a gente fala sobre isso. No CPA 20 você já vai aprender um pouquinho que quando nós falamos de inflação, 13 menos 3 ele vai dar um pouquinho menos do que 10. E quando falamos aí de deflação, 13 mais 3 ele vai dar um pouquinho mais do que 16. Isso você vai estudar e vai ter essas questões lá em CPA 20. E no CEA você vai entender exatamente como é que faz esse cálculo aí, para você trazer a taxa aí para fator, e aí, obviamente, ao invés de somar, você multiplica. Professor, não entendi nada. Calma. Só foca nisso aqui. Aproximadamente. CPA 10 vai ter sempre assim, aproximadamente. Fechou? Ficou claro? Bora lá, questão número 9. Uma forma de política monetária expansionista do Banco Central é, letra A, aumento da taxa Selic. Opa, faltou um D aqui. Aumento da taxa Selic. B, aumentar o percentual de depósito compulsório para instituições financeiras. C, vender títulos públicos federais no mercado aberto. E D, recomprar títulos públicos. A, B, C ou D. Essa é uma questão que pode cair. CPA 10, CPA 20, CEA. Na minha prova de CEA tinha questões muito parecidas com essa, sobre política monetária. O que é a política monetária? O governo ele quer dar mais liquidez ou menos. Quando nós estamos falando de política monetária expansionista ele quer expandir, ele quer que as pessoas consumam. Para as pessoas consumirem tem que ter o quê? Cash, dinheiro. Faz-me rir, certo? Qual dessas políticas monetárias, A, B, C ou D, é uma medida, uma política monetária expansionista do Banco Central? E a gente vai falar de cada uma delas. Letra A, aumento da taxa Selic. Lembra o seguinte, a Selic é uma das formas de controlar a inflação. Quando eu aumento a taxa Selic, os bancos vão pagar mais caro pelo dinheiro. Automaticamente eles vão fazer o quê? Repassar esse custo, e o dinheiro custa mais caro também para quem está pegando empréstimo. Com isso, vai ter mais ou menos dinheiro na rua? Vai ter menos dinheiro com o aumento da taxa Selic. Então, quando o governo aumenta a taxa Selic, a ideia é frear o consumo. Então, não é para expandir, certo? É o contrário, tá? Ele vai retrair a economia. Então, tá errada a alternativa A. Alternativa B, aumentar o percentual de depósito compulsório para as instituições financeiras. E aqui vamos aproveitar e vamos voltar para dois conceitos lá de módulo 1 do início também. O que é o depósito compulsório? É aquela graninha que as instituições financeiras não podem deixar em caixa. Você foi lá, depositou R$100 na sua conta. O banco, a instituição financeira, a cooperativa, pode ficar com esses R$100? Não. Existe uma regrinha. Quem determina
percentual sempre é o Conselho Monetário Nacional, que vai dizer o seguinte: eu quero que, hipoteticamente, 8% de todo o valor ele seja colocado em compulsório. O que é isso? Tira do banco, tira o dinheirinho lá da instituição financeira e coloca onde? Quem recolhe o depósito compulsório? Olha, mais uma questão aí que pode cair em prova: o Banco Central. Então, nesse caso aí, por exemplo, que eu falei, dos R$ 100, tá? Você depositou aqui, tá aqui você, depositou R$ 100 na instituição financeira, tem uma política aí de compulsório de 8%, por exemplo, certo? Ela tem que pegar R$ 8 daqui e depositar lá no Banco Central, porque quem mandou? O Conselho Monetário Nacional, o pai de todos dentro do sistema financeiro nacional. Olha como é legal fazer correção de questões comentadas aqui no canal da Francesca Educação Financeira. Então compartilha, curte, tá? Comenta aí e faz isso aí chegar para muito mais gente. Certo, galera? Então, vamos lá. Se eu aumento o depósito compulsório, o que eu estou fazendo? Vamos lá. A instituição financeira, com 8%, ela tem R$ 92 só para emprestar, certo? Aí o Conselho Monetário aumenta esse compulsório, não é mais 8, é 10. Então, os mesmos R$ 100 vai ter que repassar para cá 10 e sobra somente 90. Se sobrou somente 90, o banco, a instituição financeira, a cooperativa, vai ter menos dinheiro para emprestar. Automaticamente, menos dinheiro para emprestar, escassez de produto, escassez leva a aumento. Você tira dinheiro da economia. Então, também não é uma política expansionista. Se fosse a redução do depósito compulsório, aí sim seria uma medida expansionista. Ora, então, se o governo vender títulos públicos federais no mercado aberto, tá? Que se chama de open market. O mercado aberto é a compra ali e venda dos títulos públicos federais. Aí tem todos os títulos lá, né? Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado, né? Então, assim, na prática é isso. Na teoria você tem que lembrar lá de LTN, NTN, LFT, LFT e LTN, certo? Então você tem que lembrar dessas outras nomenclaturas que a gente falou também lá na parte de renda fixa, certo? Mas quando o governo vende títulos, o que ele está fazendo? Quando ele vende, ele está recebendo o quê? Dinheiro, cash. Faz-me rir. Ele tira dinheiro também do mercado. Tirou dinheiro do mercado, reduz a quantidade, então também não é expansionista. Expansão é o seguinte: muito dinheiro na rua, muito dinheiro, fácil para comprar, fácil para vender, fácil para pegar crédito. Então não é esse caso. Já quando o governo vai lá e recompra diversos títulos, tá? Ele tá botando dinheiro, porque quando ele recompra, ele diz assim: me devolve aqui, eu ia pegar isso aqui de volta lá só em 2025, mas eu vou pegar isso agora e eu tô pagando já vou pagar agora aqui para recomprar esse título. Ele tá botando dinheiro na economia. Isso sim é uma política monetária expansionista do Banco Central. Aqui foi show de bola, porque além de você entender o que é política monetária expansionista ou contracionista, expansão, contração, certo? Muito dinheiro fora, tira o dinheiro que está fora, certo? Então você entendeu esse conceito e você relembrou aí de diversos outros conceitos. Selic, para que serve? Relação de Selic com inflação, tá? Depósito compulsório, quem recebe, quem determina, e títulos públicos federais também. Olha só, uma única questão, falamos de muita coisa. Bora lá, questão 10 agora. Um investidor que possui maior aversão ao risco deve automaticamente procurar ativos: A, com maior liquidez; B, com menor volatilidade; C, de renda variável; D, com índice beta de -1. A, B, C ou D? Então, bora lá. Um investidor maior aversão ao risco. O que é isso? É medo. Aversão ao risco é medo. Cara, não posso botar muito dinheiro ali, porque se eu perder, lascou.
lascou. Isso é aversão ao risco, certo? Quanto maior a aversão ao risco, mais conservador é o investidor. Então, que tipo de ativos o investidor deve procurar? Com maior liquidez, não influencia muito, né? A liquidez, obviamente, ela vai mexer com a questão risco pela facilidade ou dificuldade de transformar esse ativo em dinheiro por preço justo, mas não é esse tipo de ativo que ele deve procurar. Por quê? As ações da Petrobras, elas têm muita liquidez. Ontem foram campeãs aí, basicamente, de negociação no mercado. Hoje não cheguei a ver fechamento, porque eu cheguei aqui em casa e já vim da aula, certo? Mas acredito que tenha ficado lá em cima também. Muita liquidez. Mas ela oscilou. Ela teve volatilidade, certo? Então, essa aqui não é. E o professor aqui, a língua dele não se segura, né? Ele já deu a resposta. Porque o que é a volatilidade? Volatilidade é o seguinte: um dia está lá em cima, no outro aqui embaixo, depois sobe um pouquinho, cai mais um monte, aí sobe, dispara novamente, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, dispara. Essa oscilação, essa movimentação mata quem tem muita aversão ao risco. Imagina o cara que tem problema do coração, que é ansioso pra caramba, ele olha ontem perdendo aí talvez 20% de tudo que ele colocou lá em Petrobras. Ele tinha colocado 100 mil, perdeu 20 mil ontem. Ele vai te encher o saco. Ou ele vai simplesmente vender tudo e aí perdeu a questão que hoje subiu acho que quase 10% aí, Petrobras, certo? Então, ele não consegue, ele tem aversão, ele vê o negócio cair, ele se desespera. Então, ele precisa de ativos com menor volatilidade, que faça isso aqui, ó. Sobe um pouquinho, se descer, desce só um pouquinho, sobe mais um pouquinho, desce. Então, assim, movimenta muito pouco. Ele não tem uma parada cardíaca, não tem um ataque cardíaco olhando aí o dinheiro dele desaparecer de uma hora para outra. Essa daqui, então, é a alternativa correta. Artigos de renda variável, não, né? Automaticamente renda variável. Nós estamos falando de ações, opções, ETFs e fundos imobiliários, por exemplo, né? Renda variável aí, ações, por exemplo, oscila muito mais. A gente viu isso aí, estamos falando disso. Então, o cara que tem aversão ao risco não pode procurar ativos dessa forma. E índice beta de -1 não envolve nem CPA 10, nem CPA 20, você vai ver isso lá no CEA. Acho que já começa a ver alguma coisa, na verdade, no finalzinho, lá no módulo 7, 6 ou 7 de CPA 20, o índice beta, tá? Ele mede ali a oscilação do ativo em relação ao Ibovespa. A 1, ele vai andar igual ao Ibovespa. 0, ele não tem correlação, e -1 é uma correlação negativa, ou seja, Ibovespa sobe, né? Aquela ação, por exemplo, ela desce. Aquela ação sobe e Ibovespa desce. Mas isso não é um assunto aí para você, isso também tem mais a ver com volatilidade, certo? Mas assim, não é nada que cai na sua certificação de CPA 10. Aqui, o mais claro, o mais fácil é essa aqui. Um investidor que tem aversão ao risco, ele deve, obviamente, procurar ativos com menor volatilidade. Menor volatilidade para que ele não tenha um infarto. Então cuida aí, numa dessas você vai falar para sua vozinha, para sua mãe, para ela comprar ações, porque está dando muito bem. Daqui a pouco tem uma queda dessa, você mata aí a vozinha ou mata a mãe do coração, hein? Muito cuidado. E muito cuidado também com os influencers aí, que vão lá e mostram a carteira deles, e aí você quer fazer igual, e às vezes você não está preparado para uma queda tão grande. Então, respeita o perfil de investidor. Respeita. Questão número 11. Ao adquirir uma debênture da empresa, faltou o nome aqui, né? Empresa X, com rating AA para 3 anos, e uma debênture da mesma empresa, né? Da empresa X também, com rating AA para 5 anos, podemos concluir que, então vamos lá, ao adquirir uma debênture de empresa com rating AA, lembrando que é o rating, é o risco de crédito. Quem é que vota isso? Tem várias instituições ali, né? Moody's, agora não lembrei das outras, mas que elas dão notas de crédito. Ah, o Brasil tem risco de crédito tal. Eles também analisam. A Petrobras, o risco de crédito dela é tanto. Elas analisam ali as informações, balanço, e dão
ali uma nota. Essa nota é por letras. AAA, que é a mais alta, A, BBB, BB, B, CCC, CC e C, certo? De cima para baixo, tudo isso que eu falei, AAA, a mais alta, e C, o risco maior, né? A menor nota de crédito, certo? Então, vamos lá. Ó. O risco é o mesmo. AA, né, é a mesma empresa, são duas debêntures, uma para 3 anos e outra para 5. Com isso, o que nós podemos concluir? Letra A. O investidor está se expondo a altos riscos de crédito, pois essa é uma empresa com alto risco de crédito? Não, né? Acabei de falar sobre isso aqui. É a segunda nota mais alta, né? Vamos lá. Tinha nota 10, essa aqui é a nota 9 ou 9,5, né? Então, assim, ele não está se expondo a altos riscos de crédito. Ele se expõe a risco de crédito? Sim, né? Porque é um investimento de renda fixa e ele está colocando o dinheiro dele, está emprestando o dinheiro dele para uma empresa. Lembrando que debênture é isso. A empresa, tá? Ela emite um título que você compra e está dizendo assim, a empresa diz assim, esse título aí, esse papel que você tem na mão, que não é mais um papel físico, quer dizer que você me emprestou dinheiro e no futuro eu vou te pagar. E aqui diz que ela é uma boa pagadora, porque ela é nota 9, teoricamente. Então você não corre altos riscos de crédito. Letra B. Espera-se que o título para 5 anos deva ter uma taxa de juros menor. 5 anos vai ter uma taxa menor ou maior do que 3? Vamos deixar aqui, talvez a gente converse sobre isso mais para frente. C. A debênture para 5 anos terá uma alíquota menor de imposto de renda se levada até o final. Olha só. Lembra como é que é a tributação de uma debênture? É aquela história de renda fixa. Renda fixa, ela vai ter tabela regressiva. A tabela regressiva, ela começa com 22,5%, cai para 20%, 17,5% e termina em 15%. Como é o prazo disso, né? De 1 a 180 dias é o 22,5%. 181 a 360 é 20%. 361 a 720 é 17,5. E por fim, 721 dias para cima, certo? Você paga somente os 15%, que é a alíquota mínima. E aí tem um grande detalhe aqui, e é uma pegadinha, como eu costumo dizer, pegadinha do malandro, salsifufu, e a sua prova tem muita pegadinha. A Ambima, ela muitas vezes ela vai querer tirar você para louco. Então você olha assim, opa, 3 anos é tabela regressiva, 3 para 5, óbvio que para 5 anos vai ter uma alíquota menor, mas não. A partir de 721 dias, certo? É a mesma coisa do que aqui os 5 anos, certo? Então vamos lá, ó. Quanto é 720 dias? Estamos falando aí de 2 anos, passou de 2 anos, 3, 4, 5, não importa. Vai ser a mesma alíquota se você levar até o final. Essa é aquela pegadinha que pode te pegar também. E letra D, espera-se que o título para 5 anos deve ter uma taxa de juros maior. E aí, juro menor para 5 anos ou juro maior? Então vamos aos detalhes. Quem vai pagar juro aqui, o investidor ou a empresa que emitiu a debênture? A empresa que emitiu a debênture, certo? Então o investidor ele vai receber um juro maior nesse título de 3 anos ou um juro maior ou lá no de 5 anos. Obviamente se conclui que para 5 anos a taxa de juros vai ser maior. Por quê? O que vai acontecer de hoje para amanhã? Você consegue prever? Teoricamente, né, apesar de muita coisa oscilar, é muito mais difícil acontecer um colapso total em uma empresa, certo? A Petrobras falir, por exemplo, de um dia para o outro. Ela caiu, perdeu aí bilhões, mas olha, hoje já voltou. E ela não faliu de um dia para o outro. Em 1 ano pode acontecer mais coisa? Pode. Em 2, em 3, em 50. Então, quanto maior o tempo, quanto maior o prazo, maior o risco que o investidor corre, porque muita água passa embaixo da ponte, muita coisa pode acontecer. Então, muito cuidado. E aí sim, quanto maior o prazo, se espera uma remuneração melhor, porque o risco é maior. Correto aqui, então, é a alternativa D, certo? O título de 5 anos se espera que pague uma taxa de juros maior, porque ele tem mais risco. 12.
Bora lá, finalizando aqui. 12. Qual é a taxa que é calculada com base nas negociações de títulos públicos federais? Olha só, a gente está falando aí agora de módulo 3, se não me falha a memória. Hoje foi uma salada aqui no meio, né? Então lembra, tem diversos lá, a gente fala em Selic Meta, Selic Over, taxa Spot, taxa Spot, taxa, fugiu, muita coisa na cabeça, mas tem várias taxas ali. E aí vamos lá, qual a taxa que é calculada com base nas negociações de títulos públicos federais? As LTN, letra do Tesouro Nacional. Letra A TR, taxa referencial. Letra B, Selic Over. Letra C, TBF, taxa básica financeira. Ou letra D, taxa real. A, B, C ou D. E vamos lá, taxa real. Tem alguma coisa a ver com isso? O que é taxa real? Taxa real, a gente já falou lá que é a taxa que você recebe, taxa real, a taxa que você foi remunerado, certo? Menos a inflação, aí você vai ter a taxa real, certo? A rentabilidade líquida ali, taxa real. Não tem nada a ver com negociação de títulos públicos, certo? Selic Over, tem lá Selic Meta, Selic Over. Selic Meta, a gente já falou, é definido lá pelo Copom para controlar a inflação. Essa é a meta. A Selic Over é a média das negociações da taxa Selic, do Tesouro Selic, certo? Lá no dia a dia. Então, também aí nós vamos poder olhar e dizer assim, ó, LTN, letra do Tesouro Nacional, tem a ver com Selic? Sim ou não? E aí vem aquela outra dica, aquela outra placa que o professor sempre diz para vocês prestarem atenção. Selic é pré-fixado ou pós-fixado? Pós-fixado. Tesouro Selic, né, é pós-fixado. Então você vai olhar o T. O T de quê? T de taxa. Não é o T de tesão, é o T de taxa. Se o T de taxa estiver no meio, é pré-fixado. Se estiver no final, é pós-fixado. Então, uma LFT é o que nós chamamos de Tesouro Selic. Por quê? Porque ele é pós-fixado, que vai ser calculado ali a Selic Over. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de LTN, letra do Tesouro Nacional. Certo? Então, essa daqui também não é. E aí sobrou para nós duas opções, TBF, taxa básica financeira, e TR, taxa referencial. Professor, deu branco e agora 50% de chute para cada um. A ou C? A de amor, C de chute. E aí? C de chute, nesse caso, tá? Não vai chutar tudo C e depois botar culpa em mim, certo? Lembra o seguinte, vamos entender o conceito aqui. Taxa referencial. Taxa referencial é aquela que remunera a poupança, que remunera também lá o FGTS, certo? A taxa referencial está desde 2017 zerada, tá? Lembra desses conceitos. E a taxa referencial, ela pega a TBF, tá? Com um redutor e chega-se na taxa referencial. E aí, com todas essas informações, você já lembra que a TBF, a taxa básica financeira, é a média, então, das negociações das LTNs, dos títulos públicos federais pré-fixados. Então, o correto aqui é C de chute. Não é C de chute, tá? Entende o conceito aqui? Olha só, taxa básica financeira, média de negociação dos títulos públicos federais, certo? Pré-fixados. A TBF com um redutor vai gerar a TR, a taxa referencial. Então aqui você já lembrou de dois conceitos diferentes. Bora lá então, 13, alternativa, a questão 13, desculpa. Marcação a mercado tem como principal objetivo. Nossa, esse normalmente dá dor de cabeça. Vamos lá. Evitar a transferência de riquezas entre fundos de investimento. B. Evitar a transferência de riqueza entre cotistas. C. Auxiliar a formação do come-cotas para a dedução de imposto de renda. D. Proteger o patrimônio líquido do fundo. A, B, C ou D. Para que serve a marcação a mercado, que lá na sua prova pode aparecer assim como... marcação a mercado, certo? Então, só mostrando aí como pode aparecer na sua prova também. A marcação a mercado, ela
evita a transferência de riqueza entre os cotistas. Você está careca de saber que essa aqui, fácil, tranquilo, essa você já decorou, né? Nesse momento é interessante decorar, mas a gente vai tentar fazer com que você entenda isso também. Vamos lá para as alternativas. Evitar a transferência de riqueza entre os fundos, não, né? Cada fundo aí tem os seus ativos, cada fundo também tem os seus cotistas, então não tem a ver com transferência de riqueza entre fundos. Não vai auxiliar no Come Cotas. Come Cotas tem a ver com o imposto de renda. Lembra que nos fundos de investimento existe ali o Come Cotas, que nos meses de março e novembro vai comer algumas cotas ali em cobrança de imposto de renda do seu fundo. Qual alíquota que cobra no Come Cotas? Sempre a menor alíquota, certo? Porque lá no resgate aí você faz a equalização, ainda deve tanto e aí você paga mais lá no resgate, certo? Então, sempre a menor alíquota. E lembrando que o governo criou a história do Come Cotas, porque num fundo de investimento você escolhe quanto tempo você quer ficar. E o governo quer receber o dinheirinho dele. O dinheiro quer o dinheirinho dele. Quer dizer, o governo quer o dinheirinho dele. Imposto ele sempre vai querer. Então, para receber o dinheirinho dele, ele diz assim, ó, já que eu não sei quando você vai sair desse fundo, todo ano você me paga em março e novembro, certo? Como? Através do Come Cotas. Proteger o patrimônio do fundo não tem nada a ver, então ficou muito fácil aqui, essa daqui saber que é a B, certo? Alternativa B. E vamos tentar entender agora o conceito do MAM, da marcação a mercado. Marcação a mercado nada mais é do que ir até o mercado, ir até os agentes do mercado e perguntar quanto vale isso aqui. Lembrando que o fundo ele tem vários ativos dentro dele, ele comprou várias coisas, ele diversifica. Essa é uma das vantagens de você aplicar em fundos de investimento que você estuda no CPA 10, lá no módulo 5, sobre fundos de investimento. Mas você estudando, ou melhor, aplicando em fundos de investimento, você compra um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquele outro e assim por diante. O que acontece diariamente? Eu preciso saber se aquele ativo, seja uma ação, um bem, imagine que fosse um carro ou um apartamento, eu preciso saber se aquele ativo ele está mais caro ou mais barato. Como que eu descubro isso? Indo até as pessoas e perguntando. Imagine que seja então um imóvel, que o ativo fosse um imóvel. O gestor do fundo, ele tem que ir lá e dizer o seguinte para um corretor: amigão, quanto que tu paga hoje nesse imóvel aqui? Pago X. Ah, beleza, eu não quero vender, é só para saber. No dia seguinte, quanto você paga? Ah, hoje desvalorizou um pouquinho, eu pago X menos 1. No dia seguinte, não, agora valorizou, eu pago X mais 1. Ele valorizou, certo? E diariamente, mesmo sem vender, ele traz essa informação, o gestor traz essa informação, porque se alguém quiser sacar, se alguém quiser pegar o seu dinheiro de volta, ele sabe quanto que está valendo. E aí todo mundo vai saber, ah não, nosso dinheiro ali dentro do fundo valorizou ou desvalorizou, certo? Então lembra, marcação a mercado visa evitar a transferência de riqueza entre os cotistas, porque diariamente eu pergunto quanto que tudo aquilo que eu tenho dentro do fundo está valendo. E aí eu sei se valorizou, ou seja, se subiu, ou se caiu, se desvalorizou. E aí quando subiu, todo mundo recebe, e quando caiu, todo mundo paga a conta, mesmo que essa pessoa queira sair naquele dia, beleza? Bora lá então, questão 14, a gente está na finaleira. Quem é responsável por definir a taxa Selic? Letra A, Banco Central. Letra B, Copom. Letra C, CVM. Letra D, Conselho Monetário Nacional. A, B, C ou D? Lembra então, taxa Selic, a taxa Selic, a gente já falou, né? É para ajudar ali a conter a inflação. Quem define a taxa Selic? Lembra que quem determina, quem diz quanto que a inflação tem que chegar é o Conselho Monetário Nacional. O Banco Central, certo? O Banco Central ele tem que cumprir a meta que esse camaradinha aqui deu, certo? Ele cumpre a meta que o chefe deu. Como? Utilizando o Copom para mexer na taxa Selic. Por quê? Ele vai lá e diz assim, reúne o Copom, que é a galerinha lá do Banco Central, e diz o seguinte: taxa Selic está muito baixa,
taxa Selic está baixa, inflação subindo. Se ficar nesse ponto a inflação, eu vou ter problema porque o meu chefe, que é o Conselho Monetário Nacional, disse que não pode passar de tanta inflação. Então a gente tem que baixar a inflação. Como? Aumenta a taxa de juros. Então, aumenta a taxa de juros de que forma? Aumentando a Selic. Quem define então a Selic? Banco Central? Não. A galerinha do Banco Central, aquela galerinha que se reúne lá a cada 45 dias, ou seja, 8 vezes por ano, para dizer se sobe ou se desce a taxa Selic. Beleza? Só lembrando aí, tivemos aí relatório Focus ontem, né? E uma nova perspectiva de alta da Selic. Quem disse isso? O Copom? Não. Os especialistas das instituições financeiras, eles votam ali, pego a mediana. Mediana, se você não sabe o que é, mas você vai estudar isso lá para a prova de CPA 20, você estudou isso em estatística também. A mediana é o que está exatamente no meio, tá? E é esse cálculo que se pega ali, o que está exatamente no meio do que todos os especialistas falaram, centenas de especialistas aí que votam para definir aí o relatório Focus, e o pessoal está achando que lá no final do ano, final de 2021, a Selic deve chegar a 4%. Por quê? Para controlar a bendita da inflação, que deve subir aí por conta do aumento de preços e diversos outros problemas que estamos sofrendo, certo? Esse aí é só para você entender um pouquinho mais, só para ver como isso aí é prática para você, e a gente vê muito conceito diferente aqui em cada uma das questões. 15, finalizando aqui a nossa finaleira. Com relação à taxa de juros, podemos afirmar que estão corretas as alternativas. 1. Quando calculamos juros simples, a taxa de juros é proporcional. Por exemplo, 1% ao mês é igual a 12% ao ano. 2. Em juros simples, o juro é calculado sobre o valor principal e mais os juros do período. 3. A taxa equivalente em juros compostos determina que 1% ao mês é igual a 12% ao ano. E 4. Juros simples são mais vantajosos para investidor de longo prazo. O que está correto aqui? A. Apenas a alternativa 1. B. 1, 2 e 3. C. 1, 2 e 4. E D. 1 e 5. A, B, C ou D? O que você acha? E vamos lá aos detalhes. Lembra ali, ó, taxa de juros. Agora até não precisa esquentar tanto a cabeça, é bem legalzinho. CPA 10 é só conceito, CPA 20 também. Lá no céu, bicho pega. E aí você tem que calcular, é HP na veia, tá? Mas é tranquilo, HP não é nenhum bicho de 7 cabeças. É só você focar e com certeza você consegue também buscar a certificação de especialista em investimento, que é o CEA da Ambima. Bora lá, número 1. Quando calculamos juros simples, a taxa de juros é proporcional. Beleza, ela é proporcional, certo? Por exemplo, 1% ao mês é igual a 12% ao ano. Exato, tá? 1% ao mês é 12% ao ano. 6 meses, a uma taxa de 1%, quanto que vai dar? 6%, porque é proporcional, é juros simples. Então essa daqui está correta. Em juros simples, o cálculo é principal mais juros. O que é principal? Principal é a grana que você colocou lá para investir, por exemplo. Você colocou lá R$1.000, certo? R$1.000 e foi dito que você iria ganhar 10% ao mês. 10% ao mês, certo? No primeiro mês, tudo igual. Tudo igual, porque se for juro simples ou juro composto, quanto é que é 10% de 1.000? A gente corta um zero, então é 100 pilinha. Ganhou 100 pilinha. 100 pilinha. Isso aqui é o primeiro mês. No segundo mês, o jogo já começa a ficar diferente. Por quê? Em juros simples, é somente sobre o capital, que é essa graninha aqui que você levou. Então, no segundo mês, juros simples vai dar quanto? R$100 de novo. R$100. Se for no segundo mês, juros compostos, opa, daí é diferente, porque em juros compostos vai pegar esse milão que você colocou e mais o juro que você ganhou no primeiro mês, e aí vai calcular o juro. Então, 1.000 mais 100, 1.100. Isso vai acontecer no segundo, depois vai acontecer no terceiro, vai somando sempre. É o famoso juro sobre juro, certo? Então, juro simples, o juro é calculado sobre o principal, sim, mas não sobre os juros do período. Então, essa daqui está errada.
3. A taxa equivalente em juros compostos determina que 1% ao mês é igual a 12% ao ano? Não, né? Se a 1 está correta, automaticamente essa daqui está incorreta, tá? Lembrando, realmente é taxa equivalente quando a gente fala em juros compostos, mas aí você não faz um cálculo tão simples. Lá na hora que você começa a estudar matemática financeira, você vai saber que 1% ao mês em juros compostos dá um pouco mais do que 12% ao ano. Verdade, verdade, tá? Não vou fazer essa conta aqui agora, para não misturar demais aí na cabeça de vocês. A ideia aqui é pensar em CPA 10, CPA 20. E vamos lá para a questão 4. Juros simples são mais vantajosos ao investidor de longo prazo? Sim ou não? Não, né? Por quê? Simples, ele sempre vai ganhar 10% sobre o valor que ele colocou. No longo prazo, imagina, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50 meses. Cada mês ele aumenta um pouquinho. Aumenta o capital, aqui era o capital, aqui é o capital mais um pedacinho. Aqui é o capital mais aquele primeiro pedacinho que veio, mais um outro pedacinho que é calculado sobre isso tudo. E assim sucessivamente. Ou seja, o juro sobre juro, o juro composto, no longo prazo é fantástico para investir. Para pagar também, você sempre paga mais caro quando a gente está falando aí em juro composto, certo? Mas aí não vem ao caso. O Brasil ele utiliza basicamente a ideia aí de juros compostos, né? Então, só lembrando, juro composto ele é muito bom para longo prazo, principalmente para você que investe, porque quando você investe o dinheiro vai multiplicando. É um pedacinho, mas é uma pedrinha que vai colocando ali. É mais um pedacinho, mais uma pedrinha, mais uma pedrinha, mais uma pedrinha. Daqui a pouco você tem um baita de um castelo. Então aqui na 15 nós temos como correta a alternativa 1 somente, letra A. Muito obrigado aí por mais um dia ter a companhia de vocês. Qualquer dúvida, lembrem, vocês têm aí meu número de telefone direto. Manda mensagem lá no @franceschi_wagner. Deixa sua mensagem aqui no canal. Deixa seu like, se inscreve e lembra que toda semana tem conteúdo diferente. Quer aprender sobre mercado financeiro, sobre investimentos? Tem lá o meu canal no Instagram, @franceschi_wagner. Tem todo dia assuntos, notícias de mercado financeiro, política e economia às 5h50 da manhã ao vivo, ou depois você consegue acessar direto aqui no meu canal do YouTube. Quer receber esse material em PDF para compartilhar com outras pessoas ou ter acesso a essas notícias logo cedo, antes das 7 horas da manhã? Me chama também lá no direct do Instagram, que eu te dou o link de um dos nossos grupos aí de WhatsApp e você vai receber isso todos os dias de segunda a sexta para ficar muito bem informado. Lembra que na próxima semana, na próxima terça, nós temos novamente aí correção de questões. Você que não nos acompanha ao vivo, eu sei que o nosso horário às vezes não conseguimos conciliar com todo mundo, mas você tem oportunidade de ter isso tudo aí disponível gratuitamente aqui no canal. Compartilha, comenta, faz com que isso chegue a mais pessoas, que com certeza muito mais conteúdo gratuito, muito mais conteúdo de qualidade vai aparecer aqui no canal. Obrigado, boa semana, bons negócios, aproveitem, me avisem quando tiverem prova, me avisem se tiverem qualquer dúvida e me avisem quando vocês passarem, porque meu coração se enche de alegria. E sigam aquela regrinha básica, estuda um pouquinho simulado, estuda módulo simulado, vê onde você tem mais problema, onde tem mais dificuldade, foca e na reta final, simulado. Não só de um lugar, mas de diversas escolas diferentes. E aqui a Franceschi Educação Financeira está à disposição para tirar suas dúvidas e para te levar pela mão para pegar a sua certificação CPA 10, CPA 20. Em breve a gente vai planejar CEA e diversos outros conteúdos. Beijão para vocês, boa semana, tchau, tchau!